Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, o seu podcast de cultura do Jornal Estado de Minas. Aqui ao meu lado está Lucas Lana, repórter do Jornal Estado de Minas, Fala, repórter Otávio. de cultura. Tudo bem? Beleza, e você? Tá animado? Pra caramba. Cara, a gente tá tão animado com esse entrevistado que tá aqui que eu e o Lucas passamos no Pet Shop. Então nós somos hoje os Pet Shop Boys para entrevistar aqui ninguém menos que... Não vou falar ainda, não libera, Léo, não libera quem é. Esse cara participou de filmes como Casamento de Romeu e Julieta, participou da série 9mm São Paulo, participou de um filme que eu amo, que é daqui de Minas Gerais, o Arábia, participou de No Coração do Mundo, Bacurau, Marte 1, que é outro filme aqui sensacional daqui de Minas, e estamos aqui na pauta um pouco do Agente Secreto, né? Exato, eu achei que você ia esquecer. Não, jamais. Acaba que esse episódio tem um pouco o papel de falar desse filme, mas não somente. Hoje a gente está aqui com Carlos Francisco, ator. Carlos, obrigado. Valeu, Carlos, obrigadão. Seja bem-vindo ao Divirta-se. Eu que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui e estou muito feliz. E detalhe, foi o homenageado da Cine BH desse ano. Exatamente, a gente está aqui com o Lucas trouxe aqui o catálogo, tem uma entrevista saborosa dele aqui, que infelizmente a gente não vai conseguir chegar nesse nível de profundidade dessa entrevista por conta do tempo, porque o Carlos é um mar de histórias para contar. E vamos começar então, né? Chega de tantos floreios. Carlos, queria que você contasse como que você se viu ator pela primeira vez, se a sua família já tinha uma coisa de ver teatro, de ver cinema. Como que foi esse primeiro passo na atuação? Bom, primeiro eu queria agradecer o carinho de vocês. Isso, a gente que agradece. Ter sido recebido aqui, tratado. E dizer que assim, eu não lembro exatamente quando começou, porque eu tenho a impressão que isso sempre esteve em mim de alguma maneira. Mas a primeira vez que eu acordei para isso foi quando uma tia me levou para assistir uma peça numa formatura de uma escola que ela dava aula. Os alunos do último ano fizeram um espetáculo de teatro, era uma história dos Pirilampos. Eu lembro da história e do título até hoje. E aí eu entrei para assistir, não sabia direito o que era, sentei no auditório, aquela cortina, apagaram-se as luzes, a cortina abriu, eu fiquei meio... De repente entraram 2 Pirilampos, começaram a contar a história. Aquilo me fascinou de tal maneira que, assim, na minha cabeça, eu devia ter uns 9 anos, talvez. Naquela minha cabecinha eu pensei assim, eu não sei o que é isso, mas é isso que eu quero fazer da vida. Eu tenho a impressão, hoje, olhando para trás, eu acho que, eu não devo ter formulado dessa forma, mas foi exatamente o que eu senti naquele momento. Que legal. E a partir daí você já foi montando? Porque daí, desde pequeno você já fazia, cobrava ingresso. Sim, até, né? E aí, desde então, eu me vejo fazendo. Eu tenho memória de fazer. Isso que a gente cobrava ingresso era na casa do poeta Libério Neves. Sim. Eu era muito amigo do filho dele, da Adriana e da Ariana. E eles gostavam de teatro também. A gente fazia lá no fundo do quintal da casa deles um teatrinho, assim, com cortina e tudo. A gente colocava botijão de gás, o que dava, e colocava tábuas e fazia a plateia. E eram, obviamente, parentes dos atores e vizinhos que estavam lá, né? Legal. Mas era muito divertido, era essa experiência de cobrar um preço simbólico por ingresso, mas de alguma maneira é o início do valorizar a arte, né? Compreender que a arte tem valor, é um bem material, mas que ele vale, né? Ele vale como coisas materiais. E aí, a partir daí, eu fui sempre que tinha a possibilidade de fazer ou de aprender sobre, eu estava pulando de um lugar para o outro. Pois é, você foi da primeira turma da escola NET, né? Que é uma escola super tradicional aqui de Belo Horizonte. Sim. Conta um pouquinho, assim, como é que você foi parar lá e como é que foi essa experiência de estudar pela primeira vez o teatro? Aí? Então, eu era funcionário público, nessa época eu não estava fazendo, durante esse período de funcionalismo público, eu não estava fazendo teatro. E aí tinha vontade de fazer, assim, vontade de voltar a fazer. Aí uma amiga um dia passou, falou, vamos comigo ali na escola, no NET e tal. Falou, vamos. Aí eu fui com ela, por que você não se matricula? Aí eu pensei, não tinha nenhuma razão para não me matricular. Eu podia nos horários, tinha dinheiro para... Aí eu me matriculei. E aí foi a primeira vez que eu parei, assim, para pensar em teatro como uma coisa que eu precisava aprender sobre, assim, precisava organizar esse conhecimento na minha cabeça. E o NET estava no seu primeiro ano, era um projeto do grupo Carpintaria Cênica, que era uma companhia de teatro aqui de Belo Horizonte, muito importante também. E eles, nessa época, eles se dividiam nas aulas e tudo.
Aí depois parece que ficou mais o Márcio, o Zé Márcio, né? O Márcio que ficou, que assumiu depois a escola e tudo. Sim. Mas eu sou desses primórdios lá. Mas ele já estava bem estruturado ou não? Não, Assim, era uma casa, não sei se eu posso contar isso, mas acho que posso, não tem não. Agora é uma escola de já sucesso. é uma. Exatamente. Naquela época a gente chegava, às vezes acabou a luz, não tinha luz no dia. Nossa. Eles estavam com perrengue, era uma coisa de uma companhia, de um grupo de teatro, mantendo uma casa, alugaram uma casa grande e estavam empreendendo E era uma já escola. ali na Era no mesmo Timbeiras, lugar, ali, era mesmo um lugar? casarão antigo, era um casarão Aham. antigo que eles conseguiram alugar. E aí o casarão antigo com problemas, que tinha, às vezes tinha uma sala que precisava de remendo, não estava. E eles foram ao longo do tempo recuperando a casa. No começo eles tinham dificuldade de manter, eles conseguiram manter, mas aí depois eu acho que conseguiram restaurar, melhorar a casa, né? E qual que foi a principal lição que você aprendeu ali? A primeira coisa que você aprendeu assim, como profissional mesmo do teatro? Porque até então você fazia de maneira intuitiva, né? Eu comecei a entender que teatro é uma arte coletiva, assim, você faz com um grupo de pessoas e que tem funções específicas. Isso, assim, de alguma maneira eu comecei a entender isso. Entendi que tinha profissionais que faziam, o cara que fazia figurino, pessoa que fazia cenografia, o outro que fazia. Não era uma coisa que tinha que fazer tudo de uma vez. Você não tinha que ser um Você megalomaníaco. não tinha que fazer tudo, cada um podia Sim. fazer uma parte. Isso talvez, e Stanislavski, essa coisa de um pouco da coisa do teatro realista, né? Você levou Construção isso, da personagem também, por você causa levou dele, esses preparação da métodos roupa. de Stanislavski para a sua atuação ao longo da vida? Eu acho Você que foi sim. trazer a emoção pessoal também para... Então, eu acho que Fala um sim, pouco mas disso. depois de um tempo, assim, também no Folias, eu tive a possibilidade de estudar com muita gente bacana, assim. E uma das pessoas que deram um workshop rápido pra gente foi o Valentim Trepiakov, que era da Escola de Teatro de Arte Dramática de Moscou, já faleceu, acho que ele faleceu ano passado, se não me falha a memória. E aí eles diziam uma coisa que... Ele fazia uma... Estou falando muito baixo? Não? Não, Não. tranquilo. Tava só... Ele fazia uma correção de uma leitura americana sobre o processo de Stanislavski, que ele dizia que, no frigir dos ovos, é que a memória emotiva, na verdade, não é algo que eu trago da minha memória pessoal, mas é uma memória que eu crio com histórias internas. Interessante. Então eu vou contando histórias que vão me dando um estado, que vão desencadear no momento em que eu chego naquele meu instante da fala, naquele instante da peça. Então eu vou construindo isso. De alguma maneira, eu acho que intuitivamente, por exemplo, é um pouco o que eu já fazia e é um pouco o que eu faço. Legal. Os E- russos têm muito isso, né? Desse construtivismo, né? E os Estados Unidos, né, depois tiveram diversas vertentes que absorveram isso, né? Da escola Stella Adler. Sim, é isso esse que eu estou grupo. simplificando aqui, mas tem uma série de coisas. E tem no Folias a gente fez mais Brecht, né, que já é a ruptura com a quarta parede, né? Sim. Conta um pouquinho do Folias, porque para quem não sabe, o que foi o Folias, Folias e tal, é uma- que já foi em São Paulo, né? Você já tinha mudado para lá. Eu me mudei para São Paulo em 91. A princípio, fui vender caminhão, que foi um emprego que eu consegui, a oportunidade de trabalho que eu consegui para ir, que me motivou a ir para São Paulo. Não sabia, tive que aprender, consegui até aprender, me virei bem. Assim. Você dirige caminhão? Só por curiosidade. Eu tirei minha carteira, eu tirei em ônibus, eu dirigia tá. ônibus, dirigia caminhão. Mas aí minha carteira agora é B, porque como eu não dirijo mais caminhão nem ônibus, eu baixei assim, a categoria. Mas aí foi uma experiência muito legal. Eu aprendi vendas, aprendi a lidar com a coisa da negociação, que no começo eu sofria muito. Quando alguém fazia uma oferta muito baixa, num preço... Tomar um gole d'água. Não Fica tem água uma- suficiente. aí, né? Tem sim. Aí, quando alguém fazia um preço de determinado produto e alguém mandava mais ou menos a metade do preço da oferta, eu achava aquilo um abuso, eu ficava magoado com aquilo. Eu falava, pô, como é que você faz isso? Se quase estivesse roubando a pessoa. Depois eu entendi que havia um jogo. E que era um O jogo. cara já jogava o e que preço lá. O de lá também estava jogando. Ele não estava sendo sincero, aquilo era uma. Aí eu sofri um pouco até entender isso. Quando eu entendi, aí eu comecei a tirar proveito dessa questão. Assim. Você ficou quanto tempo vendendo nessa... Eu fiquei de 91 a 96, uns 5 anos. Caramba! De 91 a 96, que foi... Eu ficava inquieto, queria fazer coisa, eu fui fazer liceu de artes e ofício, levantamento, desenho como construção da pintura. Aí fiz lá no liceu, foi um curso incrível, me ensinou. Eu não cheguei a fazer curso de pintura lá, mas só com o levantamento eu aprendi a pintar, assim, me ajudou a aprender a pintar. E aí depois eu descobri um lugar em São Paulo que chamava Oficina Cultural Oswald de Andrade.
Era uma oficina do Estado que promovia workshops de várias áreas do teatro, da dança e da música, e às vezes das artes visuais, mas era menos... É do Bom Retiro? É no Bom Retiro. Existe até Na hoje. Três Rios. Existe, mas agora ele foi transformada numa escola de empreendedorismo. Acho que eu não sei direito o que é, mas enfim. Mas até eu morei lá também uns anos e durante muito tempo ainda era esse centro cultural com esse foco que o senhor está falando. Tinha uma importância, o professor para São Paulo formou muita gente, ali fazia curso de reciclagem, tinha uma infinidade de coisas lá. E eu fui um dia, no final de ano, eu vindo para BH, antes da viagem, eu passei na Oswald de Andrade para ver o que tinha de curso para janeiro, fevereiro, e me inscrever. Aí eu me inscrevi numa oficina para direção de espetáculo e para encenação. Aí eu fiz o teste, fui lá, fiz um teste terrível, assim, que eu achei que eu não tinha passado. Tinha que dar uma cambalhota, eu saí de lado, tinha um colchão, eu saí de lado do colchão, aí levantei, fui pro teste. No meio do meu texto, eu lembro que era um texto do Breno, no meio do meu texto eu esqueci completamente, deu um branco, eu fiquei parado, assim, olhando para todo mundo em silêncio, como uma estátua, até que eu lembrei e continuei. Assim, aí falei, não vou passar nesse negócio. Aí fui embora. Mas quando eu saí, uma das professoras falou assim, liga, hein? Que era assim, liga em janeiro para saber do resultado. Aí esse liga, hein, me deu uma esperança, eu vim com isso. E aí eu falei com o meu companheiro, eu falei, eu tenho a impressão que se eu passar nessa oficina, isso vai mudar a minha vida. Eu tinha essa intuição, eu falei assim, se eu passar, e quando eu cheguei, passei. E aí era para eu tinha que escolher, só podia fazer uma oficina, ou encenação ou direção. E aí o diretor, que era o Marco Antônio Rodrigues, veio e falou, eu acho que a encenação vai ser melhor para você, e a interpretação vai ser melhor para você. Faça como ator. Aí, vai ser bom, você está um tempo sem fazer, e tudo. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. E aí fiz como ator. Sofri muito no começo, porque eu estava completamente fora de forma. Você estava fora do mercado. E era um espetáculo que tinha oficina de circo, além da oficina de preparação física. E aí eu soube, depois o Marco contou que eles queriam que o número, eram 50 inscritos, eram 40 inscritos. E ele queria que ficassem uns 20, 25 mais ou menos. E aí ficaram 35. Dos 40 ficaram 35. E esses 35 fizeram o espetáculo Assassinato da Anão do Caralho Grande, uma peça inédita até então do Plínio Marcos. E que tem muito personagem também. Tem muitos personagens, metade era circo, metade era cidade, que é um circo que chega na cidade e aí supostamente acontece o assassinato, que é investigado e tal, mas não tinha assassinato. E aí eu fiquei durante 6 meses preparando esse espetáculo, isso foi em 97. Depois estreamos e eu ganhei num festival de teatro de São José do Rio Preto, que é um festival de teatro importante, teatro amador e mesmo profissional, assim. Eu ganhei lá um prêmio de melhor ator, meu primeiro prêmio na vida, assim. Com essa peça mesmo? Com essa peça, com Assassinato. Você fazia o quê? Fazia o delegado na peça. Ah, que legal. E aí, que é um personagem, um dos personagens centrais assim, da cidade. E aí, depois disso, eu virei pro Marco um dia conversando e falei, cara, se você souber de alguma coisa, eu tô a fim de sair da venda de caminhão e trabalhar na área. Aí ele falou, tá bom. Passou uns dias, ele falou assim, aquilo que você falou é sério? Eu falei, é. Ele falou, a gente está montando um grupo, estruturando um grupo, e estamos montando um escritório. Precisamos de alguém para ficar lá. Você topa? Eu falei, claro que topo. Aí quanto é o salário? O salário era tanto, dava para pagar o aluguel, sobrava um pouquinho. Eu pensei um pouco, mas topei. Assim. Aí não topei. Aí fui em casa e conversei com a Nil, falei, vai apertar o orçamento. Ela falou assim, tudo bem, é o que você quer fazer. Se não fizer, vamos embora, vamos aí. Deu o sinal verde, eu topei. Foi bom que logo na sequência ele me ofereceu assistência de direção do espetáculo que estava sendo montado. Primeiro espetáculo do Folias, que era o Folias Felinianas. Sim. E aí esse dinheirinho de assistente de direção, esse grande dinheiro de assistente de direção já complementou o orçamento, aí foi legal, deu para levar. Ato contínuo, eu fui da administração, eu passei para a gerência, quando eu consegui o espaço, eu descobri um espaço emprestado para que a gente pudesse ensaiar, que é um galpão. Lá na Santa Cecília, na Ana Sintra. Sim. Na minha. Morei perto também. E na Sintra 213. Uhum. E era um galpão da Fundação Conrado Wessel. Era um galpão que estava lá. Na época tinha uma pendenga judicial, eles não podiam alugar nem nada. Ele me emprestou, falou, te empresto com uma condição. Se eu te disser, preciso do espaço amanhã, você sai hoje. Combinado. Caramba. Fizemos um acordo com ele. Só que ele começou nesse meio, fez o comandante 1 mês, 2 meses.
6 meses, e nesses 6 meses ele começou a perceber que entendeu o trabalho do grupo, visitar o grupo, que era imóvel, afinal era dele, estava emprestado. Ele ia lá ver como é que a gente estava no imóvel e tal, ia conversar com a gente. E ele foi se inteirando do trabalho, tava até que um dia o Marco teve a ideia, falou, pô, vamos fazer um projeto aqui. Pediu o Serrone. O Serrone fez um projeto de adequação do espaço e a gente apresentou para ele. Ó, queremos transformar o Lago Galpão nesse teatro. E ele, no começo meio receoso, depois topou, assim, e ajudou muito a gente. Não só cedendo espaço, mas ajudou com a parte da banheira, essas coisas. Ele assumiu parte da obra. E tinha um amigo dele, engenheiro, que no começo foi lá ver o que estava acontecendo, que obra que esses caras vão fazer lá. E aí ele, graciosamente, resolveu assumir a obra. Cabral Dorato Garófano, são engenheiro de São Paulo. É engenheiro de estrutura, mas ele não tinha aposentado já da engenharia, ele trabalhava com vendas de aves e tudo. E aí ele teve importância fundamental porque ele fez treliças no galpão, por exemplo, que suportam, além do próprio peso, a maior tem um vão de 16 metros, ela suporta, além do próprio peso, mais 500 quilos. Caramba. E ele construiu passarelas laterais sem nenhuma coluna. Então a área embaixo é um galpão que todo o piso da parte de baixo do galpão é de madeira, que é pau, e as arquibancadas têm roda. E em princípio as arquibancadas ficam aqui, ali ao fundo do palco, e aqui em cima é a cabine de luz e som, mas você pode rodar as arquibancadas, mudar o formato da plateia e levar a cabine para onde você quiser. Excelente. Não a cabine, mas os equipamentos. Você leva as mesas para onde você quiser. Então a gente tem ainda cabo para isso e tudo. Então no teatro... Em movimento. Em movimento. A gente fez o Otelo uma vez que ele começava em palco italiano, no meio da trama ele ficava semi-arena, entrava as arquibancadas do lado, e aí depois ele voltava para italiano, e depois ele, no segundo ato, ele ficava em semi-arena, e depois ele ficava em arena completa. Que legal. Que era o quarto da Desdémona, onde acontece a morte. Interessante. Era um quarto de espelhos, elas tinham uns espelhos transparentes na frente. Interessante. E aí... Bom, é isso, eu estou falando, já estou falando coisa demais. Mas, não, pode continuar. Porque aí eu falo um pouco do teatro, eu falo de como é que é um teatro. O teatro está ainda na Ana Cinta, e durante muito tempo foi sede desse grupo, que no começo ministrou essa oficina da qual eu participei, e que depois tornaram os colegas de trabalho, assim, mestres sempre, mas colegas. Né? Uhum. E aí eu tive a possibilidade de trabalhar com muita gente bacana, e a direção artística era do Marco Antônio Rodrigues e a dramaturgia era do Reinaldo Maia, companheiro ilustre. No Brasil, onde eu vou, as pessoas conhecem o Maia, assim, todo mundo tem uma história boa para contar sobre ele. E quanto tempo foi, mais ou menos, essa trajetória, tanto nesse teatro, quanto até nesse começo mesmo, assim, que o senhor foi crescendo e fazendo mais peças, foram mais ou menos... Quanto tempo, quantas peças, o que lá você no destaca? Folias? No Folias a gente fazia uma média de uma peça por ano, além das peças menores, por exemplo. A primeira peça assim, que eu fui como ator do grupo, que foi a primeira montagem do grupo, foi uma peça que foi produzida em parte pelo Grupo Tapa e em parte pelo Folias. Tinha metade do elenco, metade, tudo, era um de cada lado, e eles se entendiam para fazer o espetáculo. Então... Nessa peça, a gente comprou os direitos do Brecht, do texto, que na verdade não era do Brecht, ele sugere o texto, é praticamente ele que escreve, mas quem faz a peça é a Elisabeth Hauptmann, ela que assina o espetáculo. Então, nós pagamos o texto da Elisabeth Hauptmann e tivemos que pagar a música do Kurt Weill, que o Kurt Weill faz geralmente as músicas, mas as partituras são separadas do texto, então você paga 2 vezes. Então, como a gente tinha pouca grana e tal, alguém deu a ideia. Pô, Maia deu a ideia. Falou, pô, tem os direitos das músicas, vamos fazer um cabaré com as músicas e rodar um cabaré leve, com mesa, só e roda. E fizemos isso, que era o Surabaya Johnny. E aí viajamos no interior de São Paulo, fizemos várias apresentações, um espetáculo, uma delícia de espetáculo. E aí arrecadamos grana para montar o Happy End, que era já um espetáculo precisava de cenário fixo, tinha uma porta giratória, um negócio um pouco mais complexo. E a partir daí era uma peça por ano. Depois fizemos Babilônia, que tratava era a peça autoral do Maia, do dramaturgista, que falava da vizinhança do galpão. Você que morou em São Paulo sabia, isso ali embaixo do Minhocão, na Amaral Gurgel, era uma cidade de moradores de rua, de sem teto ali. Sim, ainda é um pouco até hoje. É porque virou uma estação urbana, rodoviária, né? A Marta Suplicy fez ali uma estação. Ali, tá. Uma estação de ônibus. Terminal. Um terminal de ônibus.
Mas ali então era uma cidade ali. A gente vinha da Funarte e lá do escritório, que ficava mais no centro, mais perto da República. A gente vinha, passava por ali, que era mais perto do que dar a volta, passava por ali e era uma coisa. Aí a gente fez um espetáculo dialogando com esse universo, que se chama Babilônia. É um grupo de mendigos em busca de Babilônia e eles se perdem no momento que eles veem uma mulher nua, pintada de dourado, que era nada. Então eles se perdem quando não encontram nada e vão lá. Mas era um texto ladeado por textos do Brecht, de outros poetas, como Manuel de Barros, e é um espetáculo incrível. Depois a gente montou Otelo. Aí fizemos Otelo. Que foi essa montagem que você falou. Essa montagem. Teve 3 versões. O Ailton Graça estreou a primeira versão. Oh. Foi substituído pelo Edson Montenegro. E depois o Edson foi substituído por mim. Olha só. Em todas as montagens, eu fazia o Montano. Um personagem montano. Aí depois fizemos... Teve um espetáculo que eu não participei, O Dia Que Me Queiras, um espetáculo Caburras, que eu não participei como ator, não participei como ator, não participei como produtor, etc. E uma série de outros espetáculos, assim, que nós fizemos muita coisa. A gente dá vontade de ficar falando aqui de teatro até o final, porque são muitas coisas que vêm na minha cabeça, mas antes da gente sair do foco do teatro, eu queria te perguntar qual que é a maior lição que o teatro já te trouxe como ator, assim? Tem alguma que você consegue falar, seja além dessa coisa de ser uma construção coletiva e tudo? O que o teatro te deu nessa fase, especialmente? O teatro naquela época ele me ajudou a me firmar um pouco como artista, entender que eu era artista, que eu tinha... ou me organizar como ferramenta de trabalho, quer dizer, entender que eu tinha voz, que eu tinha corpo, que eu tinha que me preparar de outras formas, eu tinha que ler, tinha que tentar entender as coisas. Meu primeiro personagem foi um japonês. E aí quando eu li o papel, eu falei, ele errou, não é esse o nome do personagem. Aí eu olhei e falei, pô, só pode ser esse, era eu mesmo. E aí foi incrível isso, porque eu tive que aprender a andar como um chinês, era um chinês Nakamura, assim. Tive que aprender a andar como chinês, tive que legal. Ter os trejeitos e tal, e usar. Durante um tempo eu vi muita coisa, assim, de tudo. Chegava na época das locadoras de vídeo. Sim, né? sim. Então Se faltar aí, tem Opa, maravilha, mas tem bastante aqui, mas valeu, obrigado. Obrigado, Maria. Hoje estou num dia assim, eu comi um bacalhau aqui pra cá, é sério, e então tá um pouco, mas enfim. Não, beleza. Mas essa coisa... Mas o teatro é legal isso, né? Que ele te possibilita ser tudo, né? Assim, não tem limite, né? Você pode ser... Você foi Xuxa, né? Sim, isso foi uma brincadeira na faculdade. Legal, conta um pouquinho essa brincadeira. Eu entrei na Milton de Paiva e eu fui estudar de manhã e todos os alunos eram mais novos que eu. E aí tinha aqueles trotes tradicionais que eles faziam... Era sujar a roupa joga ovo e tal, aquele negócio. Aí eu juntei o povo e falei, vem cá, vocês não estão fazendo um negócio diferente? Por que a gente não faz uma coisa artística aqui, junta todo mundo? Cada um faz um número, quem toca, toca, quem canta, canta, quem não quer, quem quer brincar, brinca. Uma coisa para distrair, sem nenhum compromisso, não tem... Né? Pra gente, é a nossa passagem, é a comemoração. Eles acharam legal e a gente acabou fazendo. E aí, num dos esquetes assim, da minha turma, eu fiz o Xuxa. Eu fazia a Xuxa e tinha as paquitas, assim, que aí quando tinha umas bobagens, que a gente pegava na criança, assim, aí vinha uma paquita, a gente trazia um pano, limpava a mão, assim, toda vez que tocava na Aquela criança. Xuxa bem raiz, né, que não gostava de criança. Que senta lá, Cláudia. Era uma brincadeira, assim, a gente fazia tudo. Foi uma boa lembrança, assim. É o teatro de novo, tá vendo, Marcão, que, ao invés a faculdade me trouxe coisas, mas eu acho que o teatro, ele vai se impondo, onde eu estava, ele ia se impondo, assim. E uma coisa também de quebrar um pouco as regras, né? Assim, do que já estava estabelecido ali, e propor novas coisas. Por que né? não mudar, né? Sim, legal. Bom, acho que a gente pode migrar. Então, queria que você começou a contar em off aqui, queria que você contasse um pouco, então, como foi a transição do teatro para os primeiros coisas de cinema. Então, nessa época também, eu preciso fazer uma digressão rapidinha. Claro. Quando, naquela época que eu falei do funcionalismo público, do jornal e tudo,
tinha um amigo que é cineasta, que é o Fábio Carvalho, está aqui em Belo Horizonte até hoje, produz e tudo. E a gente fez vários experimentos naquela época. E eu fiz uma figuração no filme O Grande Mentecapto, aqui em Belo Horizonte. Sim. Isso antes de ir para São Paulo, muito antes, na década Com o Diogo Vilela, não é? Com o Diogo Vilela. Então foi a primeira vez que eu vi equipamento de cinema, vi aquelas coisas. Aí, de lá para cá, eu vim tendo experiências, assim. E o Folias, essa coisa do teatro de grupo, ele tomava muito tempo, porque além de atuar, tinha que administrar, tinha que cuidar da casa, tinha que fazer uma série de coisas. Então a gente tinha muito pouco tempo, não só eu, mas os colegas também, a gente tinha muito pouco tempo para fazer cinema, para se dedicar, assim, para nos dedicarmos a cinema. Então eu fiz muito trabalho. Por exemplo, o Casamento do Romeu e Julieta, que você falou no início e tudo, por exemplo, foi um desses que eu fui uma tarde, eu consegui ir numa noite ensaiar, e depois consegui numa tarde fazer. Era uma briga de taxistas que tinha na frente do coisa. É a cena da qual eu participo. E aí eu fiz várias outras, assim, mas eu só conseguia fazer meia diária, então. E as pessoas ficavam assim, pô, é difícil arrumar coisa para você. Você não tem paciência. Eu falei, não é que não tem paciência. Eu não tenho tempo. Sim. Então é de 1 a 5, 10 a 5 eu quero ir embora. Não assim. Eu preciso sair 5 horas. E para quem não conhece a rotina do set, isso você grava pouquíssima coisa, porque toda hora repete, volta, faz de novo. Ih, entrou um mosquito, faz de novo. Às vezes você nem repete tanto, mas tem questões que são de outras áreas, né? Tem a arte que fala, olha, não gostei, tem uma coisa ali que vazou. Aí para corrigir. O som que não está legal, o cara corrige. A câmera que vai trocar a lente, troca a lente. O outro precisa iluminar, não mais para cá. E aí, atuar mesmo é pouquinho, rápido. A gente esforça, a gente aproveita esse tempo que a gente tem para estudar muito, para não errar, para não parar por nossa causa. Né? Para não deixar parar. Assim, eu, pelo menos, procuro não deixar parar por mim. Né? E como é que foi? Como é que foi já, assim, por exemplo, nesse do Casamento Romeu e Julieta, de estar num set maior ali, com atores já um pouco mais famosos também? Ou na sua... Foi tão rápido que você nem encontrou com o elenco principal do filme? Era rápido, às vezes não dava para encontrar, porque era set diferente. Às vezes ele não estava naquela cena que eu estava, ele estava em outro lugar, então ele não necessariamente estava ali, né? Mas tinha uma estrutura grande? Tinha uma estrutura, mas isso foi uma coisa que foi me fascinando. Eu começava a perceber o cinema, assim. Eu tinha muita vontade de fazer. Eu achava fascinante aquilo. Eu tinha muita vontade de fazer. Não tinha mesmo tempo. Eu considero, por essas razões todas, eu considero o marco mesmo inicial da minha carreira, o Homem que Voa, Nelson Prudente. Do Maurílio e do Adirley. Maurílio Martins e Adirley Queiroz. O Maurílio já veio aqui no Divirta-se, o pessoal da Filmes de Plástico, né? Filmes de Plástico. Um abraço pro Maurílio. Deu muita moral pra gente, que o primeiro episódio, embora não tenha ido ao ar com ele, mas ele que gravou o piloto com a gente, pra ver se tava tudo ok. Estamos prestes a fazer 1 ano dessa gravação, inclusive, exatamente. agora em dezembro. O Maurílio é um querido, assim, uma pessoa muito competente, um artista enorme. Não, ele é muito gente boa. E parceiro nosso aqui do Estado de Minas também. Muito... Eles todos lá, Filme de Plástico, né? Toda gente que Gabriel, meu irmão. Também, assim. O André também. O André é mais fechado na dele, mas ele... Mesmo o Maurílio lá, que é o produtor, assim, também, que é um amor de pessoas. O Thiago, né? Nossa, Thiago. Maurílio é o Maurílio. Mas então você considera que esse foi o primeiro real, assim? Porque foi a primeira vez que eu saí eu estava numa fase de transição. Eu estava querendo voltar para Minas para ficar com a minha mãe, assim, ficar com a família. E aí eu estava me desvinculando do repertório, saindo um pouco da administração. Então eu estava numa fase mais liberada e eu pude ficar, quando eles me convidaram para fazer, eu pude ir para São Carlos e ficar 15 dias lá fazendo. Então foi a primeira vez que eu considero que eu saí e mergulhei, fiquei por conta do cinema. Parou a história da meia diária só de disponibilidade. Eu estava o dia inteiro em função do filme, assim, conversando, a gente conversava, ia para o bar depois, ficava trocando ideia na casa. Era uma conversa permanente que a gente estava... E aí essa imersão, você acha que cresceu? A coisa do filme, você conseguiu estar mais dentro do personagem, mais imerso mesmo na coisa? Ou tanto faz nesse sentido, assim? Você fala assim, a diferença do teatro... De estar lá, de estar dedicado esse tempo todo, voltado, conversando sobre as cenas. Isso agregou ou nem tanto? Deixa eu complementar, só porque esse filme é um filme muito metamorfo, vamos dizer assim, né? Porque ele era para ser um documentário, exatamente. E aí depois morreu, e aí, aí virou uma ficção dentro. Você já entrou
com essas mudanças acontecendo ou já estava estruturado? Não, na verdade, deixa eu contar rapidamente essa história, que na verdade eles tinham acertado com o Nelson Prudêncio, que é um atleta do salto triplo, que foi medalhista nacional durante anos, foi medalhista de prata, medalhista de bronze e recordista mundial durante alguns tempos em algumas provas. Eles iam fazer aquele Memória do Esporte Olímpico da MTV com ele, já estava tudo acertado na cidade de São Carlos. Estruturaram a produção e tudo. Só que ele faleceu acidentalmente um pouco antes. Acho que chegaram a gravar algumas cenas ou não? Isso eu não lembro, não tenho certeza. Enfim. Eu não tenho certeza, eu acho que não. Acho que eles começaram... E aí eles tiveram a ideia, para não perder tudo, eles tiveram a ideia de criar um radialista que chamava Carlos José, que eu faria esse radialista, e no começo do programa, aí começa o filme com o programa de rádio, ele dizendo, faríamos nessa semana de Consciência Negra uma entrevista grande com o Nelson Prudêncio, fomos surpreendidos com a notícia do seu falecimento, então vamos dedicar os próximos programas a contar a sua história. Aí depois, na segunda cena, ele está dirigindo na estrada. A partir daí, o Nelson, o Carlos José entrevistando as pessoas, fazendo o que eles fariam, fazendo o papel deles, né? E assim eles conseguem fazer exatamente o que tinham pensado, quer dizer, não exatamente o que tinham pensado, mas conseguem manter muito do que eles planejaram para contar a história dele, né? Aí quando você entrou já estava essa estrutura? Eu entro para isso. Porque eles tiveram a ideia e falaram, quem vai fazer? Aí o Thiago Mendonça de São Paulo sugeriu, falou, tem um Carlão. Aí o Adilei já me conhecia, ele falou, o Carlão. Aí foi apresentado para o Maurílio, ele topou. Que legal. Eu considero esse o primeiro, assim, porque foi quando eu fui mesmo para o cinema. E esse já teve características mais do teatro também, ou não? Dessa de coisa improviso, um pouco de improvisar, sim. de fazer a coisa no momento ali que estava acontecendo? Tentar entender. Foi meio isso. O radialista mesmo, ele tinha algumas coisas que ele tinha que dizer, mas o texto era livre, então eu ficava tentando brincar ali de ser um bom radialista. Assim. Bom, não cheguei, mas acho que convencia como radialista talvez. Mas aquela coisa é um filme que trazia um pouco dessa coisa do teatro, assim. Eu não tinha pensado nisso, dessa é bacana. Forma de produzir. Não tinha pensado. Até isso com essa... É uma boa transição. Pois quando o Lucas falou também, né, dessa mudança, isso me pareceu super coisa do teatro mesmo, né? Acaba a luz aqui, então vamos você mudar. Você tem que dar um aqui, jeito, né? Espetáculo chega na cidade, você imagina que o teatro é uma coisa, outra completamente diferente. E aí foi um pouco isso, né? Mas o cinema brasileiro tem um pouco esse aspecto também, por mais que com grandes produções e tal, durante muito tempo teve um aspecto um pouco artesanal, ou não? O que o senhor acha? Eu acho que esse senhor, eu não sei o que o senhor acha, mas eu, pessoalmente, acho que... O senhor está no céu. O Carlão. Mania de eu sei. repórter. E a mania de velho, então vai falar assim, não precisa chamar de senhor. Não, mas tá certo. Mas essa coisa dessa coisa da transição, eu me perdi aqui. Volta nessa parte da transição mesmo. Aí depois desse filme, quais foram os próximos passos no cinema, assim? Então, o que aconteceu no cinema, eu já fazia alguns trabalhos com o Thiago Brandmart Mendonça de São Paulo, que foi ele que me apresentou e tal. Eu sou padrinho de casamento dele, então a gente sempre faz. Então, já fizemos espetáculo junto, ele fazendo dramaturgia, eu dirigindo. Então a gente tem uma trajetória legal, assim. E aí eu fiz algumas coisas com o Thiago. Eu fiz Jovens Infelizes, por exemplo. Eu já estava morando aqui, eu fui para São Paulo filmar. E o Gabriel Martins fez a montagem desse Nelson Prudêncio, o Homem que Voa, e depois me convidou para fazer um curta, que é o Episódio do Homem Negro. Excelente. Aí ele me convidou para fazer o curta. Logo depois, eu conheci um produtor do curta, me apresentou para o João, para o Afonso e para o João, para fazer o Arábia. E aí eu fui fazer o Antônio Carlos no Arábia, o personagem até caiu, ficou uma cena só do personagem, ele é citado pelo Juninho. Mas é uma cena legal, que eu gosto muito, gostei muito de fazer aquela cena. Arábia é um filme lindo, né? É um filme incrível. Que tem uma coisa assim da história da música ali meio por trás, junto. É muito interessante o Arábia. É um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito também. Legal. E aí, e aí as coisas foram acontecendo dessa forma. Esse produtor me apresentou para o pessoal do Arábia, depois o Gabriel me chamou para fazer No Coração do Mundo. Nesse meio tempo eu fiz uma outra coisa com o Thiago. E as coisas foram acontecendo. E um dia uma amiga falou, não, mas você está no audiovisual. Eu falei, não. Aí eu parei e pensei, você tem razão, tem feito mais isso, tem feito. Até que as coisas começaram a acontecer, de fato.
Então tá, eu tô aqui com uma camisa discreta de um filme que eu gosto. Acho que você já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Gosto muito. Eu queria saber como que você foi parar no elenco do Kleber Mendonça, do Bacurau. Porque esse sim é um filme muito... acho que tá muito marcado na história recente do Brasil. Conta então pra gente como que você foi parar lá. Eu tinha feito um teste aqui na UNA com... Eu acho que era eu não lembro as pessoas direito que fizeram esse teste comigo. Acho que foi o Felipe Fernandes e eu não lembro quem era a outra pessoa. Mas eles fizeram um teste para um filme para o qual eu não passei. Eu não sei que filme era, não lembro agora o filme. Mas eu lembro que eu não passei. Mas o Felipe falou comigo assim, eu acho que eu tenho um filme para você, não agora, mas é para frente, mas eu acho que eu tenho uma coisa para você. Eu acho que vai dar certinho. Nunca mais falei com o Felipe, assim, só o conheci depois, assim, eu falei, Felipe, que agora eu conheço, já filmei, fiz um filme com ele, o Rio Doce, mas na época eu não sabia quem era. E aí um dia eu estou lá fazendo um filme do Thiago, fazendo Curtas Jornadas Noite Adentro, que é um filme de samba. Estava na casa do seu Dadinho, que é um sambista de São Paulo, faleceu ano passado, se não me falha a memória. E aí tocou o telefone, meu celular tocou e eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu desligo. Meu celular está desligado. Eu desligo quando eu entro no set, quando eu vou, eu desligo o celular. E não tinha desligado. Ele tocou. Só que não estava na cena, a gente estava organizando tudo. Eu atendi, e aí era o Felipe me convidando para fazer Bacurau. Eu falei com ele, olha, eu estou no meio de um set, eu não posso falar agora, eu posso te ligar daqui a pouco? Ele, não, tá, me liga mais tarde. Eu falei, mas liga hoje, que a gente tem pré. Eu falei, não, beleza, maravilha, eu te ligo sim. E foi assim. E aí, que você pensou quando você leu o roteiro? Pois é. Eu não sabia, eu não tinha dimensão do que era o filme. Aí você leu, ele te mandou o roteiro? Ele mandou o roteiro, mandaram o roteiro inteiro, eu li. E qual foi a sua impressão daquela doideira? Eu achei incrível o filme, assim. Eu lendo, eu falei assim, nossa, esse negócio é gigantesco, né? Uma coisa... E aí fui pro Seridó, era uma coisa incrível. E você aprendeu a andar de moto por causa das gravações? E eles me ligaram e perguntaram, você anda de moto? Eu falei, não. Ok, não ando de moto, está resolvida a questão. Mas quando eu cheguei lá, na minha primeira diária, eu lembro que eu ia ficar bastante tempo, mas eu lembro que a primeira semana, eu cheguei numa quinta-feira, só ia ter trabalho na quarta da semana que vem. Falei, não. Uma semana livre. Uma semana livre. E aí, Rio Grande do Norte, falei, aproveitando já comecei a fazer o roteiro de turismo aqui. Aí a mulher falou, não, amanhã você vai estudar, você vai fazer aula de moto. Ah, que legal. Então, caiu todo o turismo que eu ia fazer. Aí fui fazer aula, mas foi ótimo. Assim, aí fiz a aula de moto no primeiro dia, no segundo a gente deu uma andada, e no terceiro dia eu falei, ó, preciso ir para Barra, que era, a gente ficava hospedado em Parelhas, que é a cidade, e tem um distrito que chama Barras, que é onde foi filmado a maioria das cenas. Teve outras cenas em outros lugares, mas a maioria das cenas aconteceram em Barra, aquele povoado. Então, quando eu tinha aqui, eu falei com ele, eu vou treinando de moto, você não topa ir para lá? Ele falou, você topa? Eu falei, topo, claro, então vamos. Aí a gente saiu às 5 horas da manhã, e foi a primeira vez que eu descobri que não tinha pão no Rio Grande do Norte, eu não consegui tomar café no hotel. Aí eu falei com ele, pô, eu queria parar num quiosque para comer. Ele falou, não, tem um quiosque ótimo ali. Eu falei, beleza, paramos no quiosque, só tinha cuscuz, né? Aí eu comi cuscuz, foi uma delícia e tal. Mas, enfim, aí a gente foi de moto até o set. Ótimo, assim. Eu falei, pô, já dá para, né, enganar aqui. Mas tinha mais dias, então eles pediram para fazer... Eu ia para um lugar, se as câmeras estavam filmando no norte, eu ia para o sul. E ficava numa área, eles falavam, você fica por aqui, rodando. Daqui a pouco a gente igual menino busca, de bicicleta. Assim. Aí eu ficava, aí de repente eu me vi no Seridó, sertão do Seridó, olhando aquela, que é uma imensidão também aquilo, olhando aquilo, tentando entender, fazendo meu olho entender o que era a Caatinga, perceber que aquilo não era uma coisa assim, perceber que aquilo era cheio de complexidade, cheio de camadas. Eu tive esse tempo de ficar ali fazendo isso, enquanto eu andava de moto. A Caatinga era minha companheira, eu ficava andando, treinando, eu ficava treinando e tudo. E foi ótimo, assim. Isso certamente você levou pro personagem, né? Levei isso pro Damiano. O Damiano era um cara que plantava plantas medicinais, né? Ele era um raizeiro, meio xamã, tudo. Nudista?
Ele porque ficou naturista, conhecido porque, isso no filme, né? É porque lá na casa dele não tinha ninguém, morava num lugar assim, Afastado podia de ficar lá, pelado né? lá que não tinha ninguém, igual ficava nu, né? E isso foi tranquilo já na experiência do teatro de ficar pelado? E aí foi. Não. Como é que foi gravar essa cena? Eu nunca tinha ficado nu no teatro, assim, mas foi uma cena, foi interessante. Eu lembro que eu li no dia anterior, assim, aí Damiano tá nu na cabana, assim. Damiano tá nu na cabana. Aí me preparei e fui. E ainda foi um pouco. Eu tive uma prévia que foi. Quando eu cheguei lá e o Kleber olhou, ele falou assim: deixa eu ver. Aí olhou e falou: não, ele está todo cheio de marcas, as duas cores, né? Ele falou: não, o Damiano fica pelado, ele não tem marca de nada, ele fica nu, ele tem sol no corpo inteiro. Interessante. Aí eu tive que maquiar, Interessante. cobrir essas diferenças. Ah, que interessante. Foi a primeira relaxa assim e pronto. E aí eu fui pro set. Quando eu filmei a primeira vez, eles eram muito carinhosos e cuidadosos, assim. Tinha uma menina do figurino que falou: ó, na hora que ele der o corte, eu te entrego o seu roupão, beleza? Eu falei: beleza. Aí tava de roupão na cena, aquela cena da estufa. Aí tirei o roupão, passei, fiz a primeira vez, corta e tal, ela veio com o roupão. Eu falei: não precisa. Já tá ok. Já sou, né? Agora deixa. Já é o Damiano Já é o que tá Damiano. aqui, né? Agora, eu tenho vergonha, o Damiano não. O Damiano tá acostumado. Contaço. Não, é isso. Senão atrapalha o corte. Eu tô pensando nos cortes. É que aí eu pensei isso, né? Eu falei: agora já é o Damiano. Comecei a entender que já, e o Damiano estava em casa, estava tranquilo. Aí eu fiquei em casa, fiquei tranquilo. E fiquei pensando nas outras coisas, não fiquei pensando, eu pensando nas plantas, depois pensando no aviso que eu tive, pensando no que eu ia fazer, vou despistar aqui, vou pegar umas farelas, mas eu vou pegar minha arma, vou me preparar que tem alguém aqui, então vai tomar chumbo. E eu pensando assim, descendo, aquela cara calma, mexendo. Que legal. E aí não pensava na nudez. E aí você viu a cena, logo eles mostram a cena, você já foi vendo assim os resultados, como é que foi esse processo? Eu não gosto muito de assistir na câmera, quando eu estou filmando, eles falam: você quer ver? Eu geralmente não gosto de ver, não. Eu falo: não precisa não, então, confio no outro diretor. É porque você sempre vê e sempre quer fazer uma outra coisa, ou sempre acha que tem um negócio que não está bacana, então deixa no filme, que aí no filme, né? E muitas vezes você vê, quando você vê, não tem mais a possibilidade de refazer, então, né, eu não gosto muito de ver, não. Ah, legal. E aí, mas eu vi a cena pronta depois. E quanto tempo durou assim, toda a gravação do filme? Como é que foi esse processo lá no Rio Grande do Norte? Eu acho que foram uns 3 meses de gravação, assim, de filmagem. Se não me falha a memória. Eu fiquei lá um mês, talvez um mês e pouco, assim, indo e voltando. Eu voltei, não fiquei direto, não. Fiquei um período, voltei, depois fui, fiquei um período. Mas foi incrível aquilo, assim, uma experiência muito interessante. E a coisa da cena, você perguntou, aquela cena foi filmada em uma parte, ela tinha 2 câmeras de uma grua. Depois, a parte do tiro foi filmada separado, né? Aí eu atirei numa tampa de acrílico para a câmera. Então ele me posiciona e tal, que eu vou dar ação, você conta 10 e atira. Ação, conto 10 e atira. Atira assim, na verdade. O bacamarte é o contrário. E aí eu pensei isso, e aí atirei na cena, vendo que eu tinha atirado, acertei, né? Então era um pouco isso. É isso. E aí depois você se preparou eles fizeram, com as armas, assim? Nós tivemos um curso um dia. Nós fizemos eles calibraram a arma, ensinaram como é que enche como é que recarrega pela boca, né? Aquelas polveiras antigas, você coloca pólvora, aí coloca chumbo quando é para atirar, e coloca aquelas buchas de banho, aquelas buchas vegetal, na ponta e soca, porque aquela bucha não deixa a pólvora cair. E coloca uma espoleta no gatilho, assim, no martelo, né, embaixo do martelo. Você põe uma espoletinha, puxa aquele negócio, quando atira lá, a espoleta solta uma fagulha que pega na pólvora e projeta. Né? E eles usam uma carga gigante. A carga que eles usam quando você atira, você roda com aquilo. É um negócio impressionante. Mas eles usaram uma carga menor no tiro. Era para produzir só pólvora, para produzir só o estilhaço, né? Então, você não tinha o chumbo e tudo. Então era um coice um pouco mais controlado, assim. A gente controlava o coice. Interessante. Depois veio o Marte 1, Estranho Caminho, do Guto Parente, Marte 1 do Gabriel Martins. Como é que foi? Aí foi convite também? O Marte 1 eu já tinha trabalhado com o Gabriel, como eu disse, no episódio do Homem Negro, depois no Nada, no curta dele chama Nada, depois no Coração do Mundo, e aí ele me convidou para fazer o Marte 1.
O Guto Parente, ele montou No Coração do Mundo. E ele me viu lá naquela cena, como é montador, ele viu a mesma cena várias vezes e tudo. Ele achou interessante a cena da guarita lá, né, do porteiro. E aí ele me convidou depois para fazer o pai dele, que era no roteiro do Geraldo, né, no Estranho Caminho. Sim. Gente, interessante, uma única cena. Agora, Carlos, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está falando de muito boca a boca. Um viu, te chamou, outro veio, te chamou. Você falou do teste que você fez e não passou. Você já fez muito teste? Você anda fazendo teste também para filmes, assim? Eu fiz alguns. Ultimamente eu tenho recebido mais convites, assim. Na época do teatro, na época do teatro eu fazia às vezes. Vai ter um teste para um filme, tal, você não quer? Eu fazia, então às vezes era convite mesmo. A pessoa já... Você falou que não gosta de ver as cenas, mas os filmes, com certeza, você assiste. Não, filme eu gosto. Queria que você comentasse, assim, tanto do Bacurau quanto do Marte 1, que são dois filmes incríveis. Como que foi ver o filme? O que você achou dos filmes, assim? Você se surpreendeu de alguma forma, né? Primeiro o Bacurau, depois o Marte 1. Sempre, a gente sempre se surpreende, porque você lê o roteiro e aí você imagina uma coisa, você imagina um ritmo, às vezes, quando você está lendo. A gente filma em pedaços, né? A gente compreende os personagens, assim, em partes e tudo. Então, ver o filme é sempre bacana, porque você entende o que o diretor pensou, assim, do ponto de vista do ritmo da cena. Você entende as cenas específicas que você faz, mas essa coisa, lendo o roteiro, você tem um seu filme na cabeça. Quando você assiste, é o filme do diretor, é outro filme, é um filme... E é interessante, você vê o tempo, por exemplo, o Bacurau mesmo, quando começa com aquela música lenta, Aproximação do Céu, era uma coisa que eu jamais esperava. Assim. Aquilo vai dando uma tranquilidade, uma coisa, né? Depois, quando entra na cidade, você entra com aquela calma, com aquela tranquilidade, e as coisas vão indo assim até que a dureza vai entrando aos poucos, né? Você vê aquela doutora com os pacientes, ela é engraçada, aquilo é engraçado, Sim. É tudo leve, você vai entrando, aquilo ali é engraçado, vem um prefeito, aquilo é divertido. Aí você está nesse espírito, né? De repente o filme vai virando. E no Marte 1 também teve essa sensação, assim, de... Porque o Marte 1, acho que a história, né, especialmente do protagonista ali, é um pouco surpreendente, do jeito que vai sendo construído também, não na mesma surpresa do Bacurau, mas num estilo diferente. Como é que foi ver o Marte 1? E depois também a repercussão do filme, o que você sentiu aí com tudo? O Bacurau foi o primeiro filme assim que as pessoas passaram a prestar atenção, de certa forma, falar, você é do Bacurau e tudo. E o Marte 1 foi o filme que me deu, assim, régua e compasso, eu acho. Eu já tinha ganhado um prêmio de melhor ator com o filme Canção ao Longe, da Clarissa Campolina, outra querida aqui de Belo Horizonte, né? E, então, eu já tinha ganhado esse prêmio de melhor ator no Festival de Brasília. Foi na 55ª edição, me parece, do festival. E Marte 1, eu ganhei um grande prêmio do cinema brasileiro. Ganhei o prêmio Sesc de melhor ator do ano. Ganhei prêmio de ator coadjuvante. Não, ganhei prêmio de ator no Rio. Acho que eu estou confundindo. Não, tudo bem. Estou trocando o do Rio, não foi, né? Mas o filme teve uma repercussão gigantesca. Teve uma repercussão gigantesca. Então, essa coisa dessas premiações, são premiações... Quando a gente foi lá para a premiação do Grande Prêmio, a gente conversando, fazendo bolsão de apostas, qual que é o seu aposta? Eu falei, eu acho que no nosso grupo, quem vai ganhar o prêmio vai ser o Deivinho. E esse Deivinho vai simbolizar nós todos, assim, acho que nenhum... Pensando assim, do ponto de vista lógico. Então, quando ganhou, aí começou a ganhar prêmio, eu falei, olha, que interessante. Pô, eu estava comemorando o Devinho, todo feliz, porque eu sabia que ele ia ganhar, e estava feliz que ele tinha ganhado. E aí, de repente, eu também. Né? Que legal. Pois é, como é que é ganhar um prêmio, assim, grande, nacional? Isso sentiu algum tipo de validação? Como é que é? De alguma maneira, é uma coisa que você vê que seu trabalho foi reconhecido, significa... Eu sempre digo que, para mim, validando a maneira como eu estou fazendo. Assim, você tem trabalhado corretamente. Está resultando bacana. As pessoas estão dizendo isso para você. O jeito que você está fazendo é bom. Continue fazendo desse jeito. O aprimore nessa direção. Então, eu entendo isso. Quando eu vejo gente especializada falando bem do meu trabalho, eu entendo isso. Falo, olha, eu estou fazendo bem o ofício.
Que é a que tem que ser a preocupação, acho que do lado do ator, Com do certeza. artista, é essa, né? Sim. Fazer bem o ofício. A gente não é bom, né? A gente resulta bom porque faz bem, né? Eu acho Verdade, que se isso é deixar de verdade. fazer bem, deixa de ser bom, né? Que legal. Ninguém é bom para sempre, né? A gente precisa ir para o final aqui. A gente tem um joguinho que a gente tem feito aqui, que eu vou te falar uma pergunta e aí você responde o mais breve possível, com uma palavra, no máximo uma frase. Tá. É um joguinho rápido. Então, vamos lá. Queria que começasse com um filme, Mate 1, uma peça, Babilônia. uma música, Eu pensei 500 músicas, eu lembro o nome. pode cantarolar, se for o caso. Vou cantar lá. No deboche. De repente, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. O muro caiu, olha a ponte. A liberdade o guardião. Paulo César Pinheiro, eu não lembro a letra toda. Legal, Não legal. lembro o título da canção, me esqueci, não lembro. Não, e para encerrar, uma atuação sua. Um personagem, melhor dizendo. Talvez o monge do espetáculo Babilônia. Legal. Boa. É isso. Mais alguma coisa, Lucas? É isso, agradecer mais uma vez. Carlos, você tá nas redes sociais? Você tá como é que é o Sou pessoal? Carlos Francisco, _ ator, no Instagram. E aí de lá me acha para as outras coisas todas. Legal demais. A gente ficou muito feliz de receber. Eu e o Lucas, você vê que a gente tá até meio ansioso, assim, para perguntar várias coisas. Eu cortando ele, não, agora sou eu. Mas é tudo emoção, porque realmente a gente está muito feliz. E a gente está comemorando. Queria pedir para o diretor cortar aqui, nós três aqui, para fazer essa despedida final, mostrando a nossa placa de 1 milhão de inscritos aqui no Portal AI. Se você está nos ouvindo no Spotify, a íntegra dessa entrevista em vídeo está no Portal AI. A gente tem a playlist do Divirta-se que está lá. Então, deixa o seu like, deixa o comentário com alguma pergunta para o Carlos que a gente repassa, ou o que você quer ver aqui no Divirta-se. E não se esqueça de seguir o Portal AI e de entrar em em.com.br para notícias do Brasil e do mundo. É isso. Obrigado, Carlos, e até a próxima, até os próximos filmes que você vem aqui de volta. Eu agradeço imensamente o convite e a recepção e estou à disposição. Espero que a gente fale muitos e muitos filmes ainda. Com certeza. Tomara, Valeu, Carlos. falaremos. Obrigado. Valeu, Lucas. Valeu, tá? Valeu, gente. Até a próxima. Divirta-se. Cultura é divirta-se.